Minhas amigas queridas, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Fomos convidadas, né, para participar de um bate-papo na quinta Semafísio, uma versão da Semafísio com uma temática bem bacana, que é a fisioterapia e o SUS. E a gente vem já dialogando há alguns meses, né, sobre a caderneta da criança, a CIF e o SUS. Então, a gente pensou, né, numa proposta de mesa, de bate-papo, para a gente fazer reflexões sobre o uso da caderneta, a integração multiprofissional e intersetorial proposta pela nova versão da caderneta da criança, e a relação que ela tem, né, com o modelo biopsicossocial preconizado pela OMS, e também alinhada, completamente alinhada com a proposição da Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Então, eu dou um salve a vocês. Meu nome é Michele Saqueto, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, do curso de Fisioterapia. Sou bem relacionada, assim como as minhas colegas Karina e Sabrine, com a área da pediatria, e a gente está agora imergida nessa relação do uso da caderneta para ações que sejam propositivas para a vida das crianças, principalmente naquilo que se refere à vigilância do desenvolvimento integral da criança, bem observada pela atenção básica e fomentando, através do uso da caderneta, uma comunicação adequada com a atenção especializada, caso essas crianças tenham necessidade de serem assistidas. E aí, essa comunicação, né, que a gente quer ajudar a estabelecer por meio do uso da caderneta. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, né, por participar dessa mesa, e gostaria que vocês mesmos se apresentassem. Karina? Vou começar então. Então, assim, gente, eu quero inicialmente agradecer o convite de vocês. Para mim está sendo uma riqueza estar com vocês, compartilhando esses meses, né? Longos meses. Mas, assim, acima de tudo, eu acho que a gente construiu um elo de propósito, né? De um propósito maior, na realidade, em prol de quem? Em prol da nossa criança, né? Do nosso futuro, da nossa comunidade. E me apresentando, sou Karina Dantas, fisioterapeuta, apaixonada pela neonatologia, pela pediatria. E o que eu mais sou grata é porque nessa minha trajetória profissional, assim, eu encontrei pessoas belíssimas, né? Do ponto de vista humano e profissional também. E hoje, onde é que Karina está? Neste momento. Então, neste momento, hoje, eu estou atuando na área técnica da saúde da criança aqui na CESAP, tá? Na diretoria de gestão de cuidados, e a proposta da gente é justamente essa, tentar qualificar, tentar falar de educação permanente, de capacitações, né, de cuidado a essa criança, tá? Então, é um prazer e estou aqui inicialmente agradecendo o convite de vocês. Olá! Eu fico muito feliz, né, de ter sido convidada para fazer parte dessa discussão, que na verdade é uma discussão que está permeando aí esse ano de 2021, na minha vida, acho que nas nossas vidas também, né? Eu acho que esse ano especificamente, com uma nova oportunidade de sair um pouquinho fora da caixa, né? De sair um pouquinho. Somos 3 fisioterapeutas, né? A gente está em diferentes contextos dentro da universidade, na gestão, na assistência. E eu penso que essa nossa relação, esse nosso encontro, esse projeto que a gente tem desenvolvido, ele foi extremamente fundamental
não só para mim enquanto profissional, mas pessoalmente também, a minha visão com relação à neonatologia, à pediatria, ela se amplificou, né? De uma forma que hoje eu consigo sair um pouquinho de fora da caixa, só da questão da fisioterapia, que também é extremamente importante, mas a importância que é a gente olhar para essa infância, né? Que tudo que a gente faz lá dentro da neonatologia, ela vai repercutir a curto, médio e longo prazo. E esse ano eu tenho tido a oportunidade de vivenciar isso, né? De enxergar isso, de estudar sobre isso e de ver diferentes realidades aí dentro dessa nossa Bahia aí, que é tão grande, né? E com tantas crianças que precisam de tantos profissionais de saúde integrados, né? Eu acho que a visão e a palavra desse nosso encontro, dessa nossa discussão, é exatamente o cuidado compartilhado, o cuidado integrado, a visão, você enquanto profissional de saúde, né? Lógico que você tem sua visão de fisioterapia, mas a sua visão do sistema de saúde. E aí eu acho que nessa mesa hoje aqui a gente vai discutir muita coisa relacionada à saúde infantil, né? Ao desenvolvimento integral, e não somente do ponto de vista lá motor, né? Intelectual. Então, meu nome é Sabrine Cortiana, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. Hoje eu atuo como professora da FADBA, que é a Faculdade Adventista da Bahia. Sou assistencial do berçário da maternidade infantil, da maternidade de Alagoinhas. E atualmente também estou como consultora técnica da OPAS, pela Organização Mundial da Saúde, que está sendo uma experiência incrível para mim, de crescimento mesmo, e um grande desafio também. Fico muito agradecida pelo convite, espero que a gente tenha um bate-papo aí bem legal aí nessa próxima hora nossa aí, que as pessoas gostem e que a gente consiga fazer muitas reflexões que são extremamente importantes para a nossa profissão e para a saúde infantil da nossa população. Então, minhas amigas, eu fui convidada, né, a participar desse projeto da OPAS, né, um convite que veio de Sabrine e de Karina. E a gente tinha, né, tem como propósito e proposição, né, Karina, conversar com os profissionais da atenção básica sobre o uso da caderneta, porque a gente vem observando, é uma realidade que se observa, e também já é uma realidade documentada, né, por alguns pesquisadores do Brasil, que existe uma subutilização da seção da caderneta da criança relacionada ao desenvolvimento infantil. E, portanto, às vezes, a atenção básica, ela acaba identificando a criança com desvio no desenvolvimento, só quando isso já é muito tarde, quando a deficiência já está instalada, muito grave, com outras consequências. E a gente tem, né, por objetivo, num curso de qualificação profissional, trabalhar com os profissionais da atenção básica de forma multiprofissional, essa atenção à seção do desenvolvimento infantil. Karina, né, fez um alerta muito interessante dentro da CESAB em relação a isso, e eu queria que ela contasse um pouco como foi, né, esse vislumbre sobre essa necessidade de conversar com os profissionais a respeito dessa sessão linda, maravilhosa que a caderneta apresenta, com um sistema de sinalização, inclusive vermelho, amarelo, verde, para o profissional muito fácil de identificar se a criança precisa de forma precoce, já no primeiro mês de vida, de encaminhamento para atenção especializada. Então, como foi esse vislumbre, Karina? Você, dentro da CESAB, que conseguiu observar? Eu acho que também vem da sua vivência prática, né? Sabrina estava falando, e você também, e aí eu estava tentando trazer a ideia, né? Desenhar um pouco na minha cabeça. Por quê? Quando a gente começou a participar das reuniões aqui, ia ter essa proposta de capacitação, qualificação da atenção básica, eu pensei assim, porque na realidade, como fisioterapeuta raiz de assistência, toda reunião eu pensava assim, como é que a gente pode dar um toque de realidade? O que é real? Como é que a gente pode fazer
tudo isso, esse entrosamento. Engraçado que a gente está aqui falando de 3 universos, né? Educação, saúde e serviço social. E nós somos em 3 aqui, né? Estamos em um trio. Então, assim, todo fica girando em torno dessa tríade. E aí, o que é que a gente se pensa? Minha criança, ela é amparada inicialmente aonde? Na atenção básica. Ela é minha gestante. E aí tem a questão da rede segunda. Ela é amparada, vai para a maternidade e essa criança, né, volta para casa. Volta para onde? Ela volta para a atenção básica. A pergunta é, nossas crianças que têm algum risco para o desenvolvimento, que tem a questão da vigilância dessa criança, como é que essa criança pode ser triada, olhada pela atenção básica? Por quê? Porque a atenção básica ela tem que abranger uma população imensa, né? De pacientes diabéticos, pacientes crônicos, todo tipo de patologia está lá. Então, pensando nessa criança, o que é que eu posso olhar? O que é que eu posso enxergar nessa criança? E aí eu pensei, quem é o meu instrumento? Que a gente tem um instrumento que possa transitar em todas essas esferas. É um instrumento que é a caderneta da criança, que ela pode transitar entre a educação, entre a saúde, o serviço social, tendo como eixo central o quê? A família e essa criança. Então, a gente tem um documento, tá? Que é um documento da família e é um documento que transita, agora sim, ela precisa ser vista. Ela precisa, então, para mim, a caderneta, ela tem um papel grande de comunicação. E aí a gente tem aquela, né, comunicação em saúde. Eu vou além. Ela é uma comunicação em todas essas esferas. E aí o que eu trago também é que, assim, trazer isso para a Bahia, que a gente for pensar, não é uma tarefa fácil. Tá? É um trabalho que a gente faz de tempo em tempo, porque nós temos 417 municípios, 9 núcleos regionais. E aí essa caderneta, ela vem via Ministério para a Secretaria para chegar ao município. Então, assim, a gente tem, não é um ponto, a gente tem Ministério da Saúde, Secretaria, a gente tem município. Então, a gente tem várias esferas que precisam se comunicar, tanto do ponto de vista de gestão, como do ponto de vista de assistência. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Enquanto, assim, eu pensei na elaboração dessa proposta de vocês, desse projeto de vocês, foi justamente isso, a gente conseguir fazer com que ele dê início a esse trânsito, tá? Que traga para o profissional de saúde a consciência de que essa caderneta é algo que empodera a família e também é uma forma de empoderar o profissional. Então, é essa visão que eu trouxe, e aí a gente conversou, e aí vocês estão fazendo esse trabalho belíssimo, de parabéns aí que eu estou acompanhando. E aí eu queria que Sabrina e Michele falassem um pouquinho da experiência também que elas estão tendo, né, nessa nova empreitada, porque, como fala a Sabrina, é totalmente fora da zona de conforto. Então, a gente está sendo, e aí é um aprendizado porque a gente está tendo que se reconstruir, se reinventar. Não só do ponto de vista profissional, mas também, Sabrina trouxe, também uma questão humana, uma questão pessoal. Então, quando eu penso em saúde, é de humano para humano. Então, nós estamos trabalhando com seres humanos. Então, é algo que muitas vezes sair totalmente fora da nossa caixinha. E aí eu queria bater essa bola com vocês. Qual é a experiência de estar falando da caderneta para uma esfera, para um campo, né, de assistência básica, tá? Que tem várias particularidades. É muito interessante você trazer essa visão, que é uma visão de como que eu posso, né, integrar essa rede para que, de fato, ocorra a vigilância do desenvolvimento infantil, né? Então, quando a gente pensa em vigilância do desenvolvimento infantil, e a gente tem discutido muito sobre isso, a gente pensa no desenvolvimento integral do indivíduo, né? Não é só no desenvolvimento motor, não é só no desenvolvimento
físico, né? Quando a gente pensa em crescimento, quando a gente pensa lá nas medidas antropométricas que a caderneta historicamente traz, né? Então, se a gente for trazer um pouquinho dessa história dessa caderneta, por exemplo, a gente vai ver que essa caderneta que a gente tem hoje, ela já está numa versão que foi atualizada agora em 2019, né? Que eu costumo dizer que... Mostra aí a caderneta, que eu procurei a minha aqui. Eu ia falar agora, Sabrina, você adora conversar com a caderneta. Isso, eu procurei aqui, não achei. Tá, eu vou segurar ela para você. Pronto, isso aí. Eu estava aqui para o meu áudio falar, Sabrina, não é você, se não fizer assim. Exato, eu procurei aqui, não achei a minha, estou na minha mochila. E aí, assim... É interessante, inclusive, mostrar mesmo. Eu sempre mostro, né, a caderneta. Quando eu vou falar sobre a caderneta, eu mostro a caderneta, porque ela é um livro. Ela é um livro que foi produzido a várias mãos, né? E ela foi construída pela primeira vez lá em 2005. Essa de 2005 eu acho que eu tenho aqui. Eu não tenho de 2005, não. Ela foi produzida pela primeira vez lá em 2005. Foi lançada essa caderneta. E se a gente olhar essa caderneta de 2005 para cá, a gente vai ver que a primeira coisa que a gente vê que é diferente nela é a espessura, né? Então, assim, hoje a gente tem um livro, de fato, que versa sobre informações tanto para a família, né? Versa sobre informações e registro, né, para os profissionais da saúde, desde a rede hospitalar, passando pela rede básica, a área educacional, assistência social, né? Então, assim, ela tem um papel de integrar essa rede. Então, hoje a gente não tem mais caderneta da saúde da criança. Hoje a gente tem caderneta da criança, né? E aí é interessante que a gente traga essa história, um pouco dessa história dessa caderneta, do porquê a gente chegou onde a gente chegou, né? Então, se a gente for lembrar, né, quem é mais velho aí vai conseguir lembrar mais disso, que na década de 70, na década de 80, a gente tinha um índice de mortalidade infantil muito alto no nosso país. Que de uma década para outra, a porcentagem de redução era muito baixa. E as crianças de 0 a 5 anos e de 0 a 1 ano, elas morriam de desnutrição, né? Elas morriam por conta de doenças que eram preveníveis pela imunização. Então, naquela época, foi necessário, né, através do Ministério da Saúde, dos programas da época, de acordo com os tratados, né, com os objetivos do milênio, né, de reduzir, o compromisso do Brasil de reduzir essa mortalidade infantil, né, foi começado a lançar aí as políticas públicas direcionadas para esses grupos vulneráveis, né, e especialmente a criança, que morria muito cedo e que tinha um déficit de crescimento muito cedo. E que as crianças, elas morriam porque elas chegavam no estado de desnutrição, quando elas chegavam para ser atendidas, elas já chegavam no estágio muito grave, né? Então, assim, lá na década de 50, né, lá um pesquisador inglês, ele já tinha mostrado que se você acompanhar o peso dessa criança, né, e aí a gente tem isso clássico na nossa caderneta, né, que é o acompanhamento do peso, da estatura, do período encefálico, né, naquele gráfico. Por quê? Porque ele dizia assim, se você conseguir acompanhar o peso dessa criança de forma longitudinal, no menor sinal de desvio desse ganho de peso ou desse crescimento, você vai conseguir identificar e realizar ações de forma precoce, né? Então, ele já tinha falado isso lá na década de 50, e em outros países de baixa renda, inclusive, isso já estava sendo implementado, e estava se vendo muito resultado com relação a isso. E aí, aqui no nosso país, foi criado o cartão da criança. Não era a caderneta, era o cartão da criança. E nesse cartão, ele vinha exclusivamente um gráfico de peso, onde o profissional de saúde, ele acompanhava essa criança, ela precisava ser pesada, né? A cada mês, desde o nascimento, justamente para tentar identificar ali onde a criança tem um desvio e você conseguir intervir de forma precoce nessa questão da desnutrição dela. E identificar também, ao longo dessa pesagem, quais fatores estão influenciando esse ganho ou essa perda de peso. Então, é um desmame, é o nascimento de um irmão, se a criança está fazendo uso de aleitamento materno exclusivo ou não, se a criança teve diarreia ou não, né? Então, a gente tinha um contexto de saúde no nosso país que é completamente diferente do de hoje,
né? E aí, à medida que os anos foram passando, a gente já viu que na década de 90, né, quando o Brasil assume o compromisso de redução da mortalidade infantil, com os objetivos, com a ONU, com os objetivos do milênio, a gente observa que em 2011 foi quando o Brasil conseguiu bater a meta da ONU. Somente em 2011, de redução dessa mortalidade infantil. E a partir, né, se você olhar o gráfico ele vem sempre descendendo, mas só em 2011 a gente consegue bater essa meta. E desde lá a gente vem reduzindo cada vez mais essa mortalidade. Só que a gente chega numa década, né, nos anos 2000, na área tecnológica, globalização, que é completamente diferente daquele contexto. Hoje a gente ainda herda a questão da sobrevivência dessa criança de 0 a 5 anos, né? A gente ainda herda isso, a gente tem uma mortalidade ainda dessas crianças, porém, hoje a gente tem um calendário de vacinação que é muito amplo, né? Que até a quantidade de vacinas que essa criança tomava naquela década de 80, no início da década de 90, é completamente diferente do que a gente usa hoje, né? O calendário vacinal, ele está bem amplificado. Então, você tem vacina para criança até adolescente, que é quando ela muda de caderneta e vai para a caderneta do adolescente, né? Então, assim, por que é importante a gente fazer essa retrospectiva histórica, né? Porque a gente entender que o cartão o primeiro cartão que foi lançado lá, ele tinha a zona que a criança estava com desnutrição, a zona que ela estava estável, que ela não tinha desnutrição. Ela não tinha a zona que a criança estava obesa. Porque obesidade não era um problema que a gente tinha naquela época, né? Já é diferente de hoje. Então, a caderneta de hoje, ela tem gráfico para o prematuro, né, de perencefálico, de peso, de estatura. A caderneta hoje, que é um gráfico que é completamente diferente do gráfico da criança que nasce termo, né? Aí você tem lá a separação dos gráficos de 0 a 2 anos, de 3 a 5 anos, né? Então, assim, você tem um IMC hoje dentro da caderneta, que é extremamente importante para você saber o estado nutricional da criança. Então, não adianta você só pesar e medir a criança. Você precisa pegar esses dados e transformar ele numa informação importante, para que o profissional ele consiga realizar uma ação estratégica. Michele, acho que levantou a mão. Sim, Sabrina, inclusive o que a gente percebe, assim, em evidências de diversas áreas do Brasil a partir dos anos 2000, é que o preenchimento da caderneta na área de imunização, ele é quase 100%, né? Aí depois, quando para fazer a anotação na folha de registro do crescimento, aí tem uma adesão um pouco menor, que vai em torno de 35% a 45%. Só que no gráfico isso já cai, está abaixo de 20%. E assim, é importante a gente dizer, e isso que você traz é importante, que assim, não é que o calendário de vacinação ele não é importante. Pelo contrário, o calendário de vacinação hoje, se você pegar a caderneta de qualquer criança, você vai ver que o que tem preenchido é exatamente o calendário vacinal dela. Isso é um resultado de uma estratégia de saúde pública, de política pública, que foi lançada na década de 80. Então, você acha que isso é histórico? Você acha que isso é histórico? Porque tem profissionais até hoje que se referem a essa caderneta como caderneta de vacinação. Exato. Por quê? Porque o que acontece? Quando foi colocado a meta para a redução da mortalidade infantil, uma das ações era exatamente esse acompanhamento longitudinal do peso, da estatura, do crescimento da criança, né? A gente tinha não só mortalidade infantil, como a gente tinha déficit de crescimento muito grande. Em uma determinada década, a gente conseguiu reduzir esse déficit de crescimento. Quando a gente reduz o déficit de crescimento da criança, a gente muda o perfil epidemiológico da nossa população. E aí você dá chance para a criança crescer, você dá chance para a criança se desenvolver. Só que hoje... E aí, assim, essa questão da vacinação que você tocou, que a gente consegue, não só nas pesquisas, se você pegar as pesquisas relacionadas a preenchimento de caderneta, você consegue identificar nos gráficos que o preenchimento da vacinação, ele é alto, ele é quase que 100%. E se você for em qualquer unidade básica de saúde, você pegar a caderneta da criança, você vai ver o que está preenchido é o calendário vacinal. E isso é maravilhoso, isso é perfeito, porque isso é resultado de uma ação sistemática entre gestão, profissionais de saúde e família. Então, a família ela tem a responsabilidade, ela leva a caderneta dela para o posto e diz assim, preenche aqui, né? Fala, Karina.
Agora eu trago uma questão para vocês, que eu acho importante a gente, nesse movimento todo que Michele trouxe, né? Os indicadores, um diagnóstico. A minha pergunta para vocês hoje, que estão, assim, nessa tentativa de trazer essa caderneta para ser vista e olhada por profissionais, qual seria o ponto que ela não está ainda conseguindo ser preenchida? O que é que vocês conseguem perceber, né? Que talvez precise ser trabalhado, precise trabalhar uma consciência maior do que. Porque, assim, vocês falaram, assim, teoricamente, do ponto de vista instrumental, a gente teve a evolução. Instrumental, a gente teve a evolução. E aí vocês trazem uma fala que mais ou menos na década de 80 a gente parou, não é? Peso. Então, o que é que está fazendo com que a evolução, né, a evolução mesmo que a gente está tendo, não conseguiu chegar na assistência? Né? Se a gente for falar do ponto de vista prático. Cara, eu acho que chegou na assistência. Eu acho assim, que todos os esforços dessa política, principalmente a PNAINSC, né, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela vem reforçando, inclusive no eixo 3 dela, a utilização dessa caderneta. Inclusive, essa caderneta ela passou por uma reformulação justamente para que ela fique mais acessível para o profissional, para que ele consiga preencher aquilo de forma mais adequada. Mas eu acho que o ponto da discussão é a gente trazer assim, Michele trouxe assim, ó, a gente tem as pesquisas, e eu falei, se a gente for na unidade base de saúde, a gente vai ver que está preenchido o calendário vacinal e os dados antropométricos. Muitas das vezes, esse dado antropométrico ele não está sendo passado para os gráficos, e se não está sendo passado para o gráfico, você não tem como fazer a sua tomada de decisão, porque você não está acompanhando ele de forma longitudinal. Você só tem o dado, você não tem a informação. E a grande questão agora é assim, ok, a gente conseguiu instituir a questão da vacinação, da pesagem, das medidas antropométricas no geral, e que isso precisa continuar, porque a gente ainda tem mortalidade infantil. Porém, acho que a Michele pode até trazer isso agora, que é a questão que o nosso perfil mudou. A gente está num pensamento que a gente está protegendo a questão da primeira infância, né? A gente tem que trabalhar essa primeira infância para que meu indivíduo ele chegue na escola, para que eu reduza os níveis de pobreza do nosso país. Então, isso dá muita ansiedade quando a gente conversa, porque é multifatorial. A questão do desenvolvimento ela é multifatorial e a questão do preenchimento ela é multifatorial. Sabe, quando você estava falando aí, Kari, eu estava me lembrando que desde quando eu era pequena eu conheço o Zé Gotinha. Então, não é só o profissional da saúde que sabe da importância da vacinação, sabe? A família também sabe que ela tem que levar para vacinar. Graças a Deus. A gente, portanto, eu acho que são várias frentes de ataque para tanto profissionais quanto famílias entenderem, sociedade, entenderem que tem que vacinar. Então, isso é um conjunto de ações que dá certo. Eu queria muito que os pais soubessem que existe essa área da caderneta da criança e que eles mesmos podem ser os vigilantes. E que talvez em algum ponto aqui que ele... Sabe, eu queria que, igual quando você vai vacinar uma criança, quando você vai visitar uma criança que nasceu, um recém-nascido, geralmente você vai perguntar, e aí a vacina? Isso já é algo cultural, isso já tá bem estabelecido. E aí, já vacinou? Já tomou a vacina? Tá faltando quanto? Tá faltando quantas? Teve febre? Né? Não tem? Isso já faz parte do cotidiano, da comunicação entre as pessoas quando tem uma criança. Eu queria que essa parte aqui também fizesse parte culturalmente. Aí, sua criança já rolou. Mas, Michele, isso, que são os marcos do desenvolvimento, né? Exatamente, que isso também faça parte de uma cultura. Que as famílias se apoderem disso aqui também. Isso. E aí, quanto que as famílias recebem essa caderneta? Mas será que folheia é um livro grande, bonito, com muitas instruções importantes, é legal de ler, tem ilustrações, mas será que quando chega aqui no final as pessoas têm acesso a essa informação, sabem como utilizar isso? Então, eu acho que tem aí também um elo perdido dessa comunicação, do entendimento de por que isso é importante. Mas aí eu acho
que, assim, quando você traz essa questão que a família hoje, que a questão cultural hoje, que a gente percebe tanto a questão da vacinação, que quando a gente tem um recém-nascido, inclusive, a gente não quer que saia com ele, porque ele não está com todas as vacinas já, né, tomadas. Eu acho que isso é fruto de uma política pública que foi lançada lá atrás, onde os profissionais foram massificados, foram treinados e orientados para realizar a promoção a saúde com a família. Então, educação em saúde, né? Com a família. Então, assim, a família vinha, é importante que vacine. Então, imagina como era difícil naquela época. Hoje a gente está falando essa questão de que, nossa, por que o desenvolvimento infantil, né? Principalmente essa questão, quando existe uma classificação para você triar a criança, a vigilância do desenvolvimento infantil. Tem os marcos do desenvolvimento de 0 a 6 anos de idade na caderneta. E ela é subutilizada. Então, assim, eu acho que isso precisa partir dos profissionais, e aí eu falo de qualquer categoria profissional, porque dentro da caderneta, ela é multiprofissional, a caderneta ela não é só do enfermeiro, ela não é só do médico, né? Ela é do fisioterapeuta, ela é do odontólogo, ela é do professor da escola. Do professor na escola, ela é do assistente social, né? Então, ela é multiprofissional. Então, eu acho que é necessário, e essa nossa conversa, que é uma conversa extremamente necessária, para que as pessoas abram os olhos para esse instrumento. Até para você fazer um processo de educação e promoção em saúde para as famílias, dentro do território da unidade básica, dentro da minha unidade, da minha rede especializada, dentro da rede hospitalar, eu preciso mostrar a importância disso para a família. Porque no primeiro cartão da criança, o cartão da criança, que era um folhetinho que abria assim, né, abria uma folha, ele fechava em 3 partes, tinha uma frasezinha bem assim, tem outro, esse é novo, tem um antigo, que ele dizia assim, no fundo, tinha tinha algumas informações para os pais, e a informação que tinha eram 2, era assim, o sarampo e qualquer luxo matam, por isso vacine seu filho, o seu leite, é o melhor alimento para o seu filho, na verdade eram 3, e a terceira quando for na unidade básica, leve o seu cartão e peça ao profissional que preencha. Então, de alguma forma, a gente, enquanto profissional de saúde, orientou essa população, essa família, a cobrar isso. Então, eu acho que está na hora da gente, isso que você falou, está na hora da população se empoderar disso, mas ela só vai se empoderar disso a partir do momento, na minha visão, que o profissional que está inserido na rede, e aí qualquer rede, hospitalar, especializada ou básica, ele ter a visão de que aquilo ali é importante. Então, a gente começa pelo preenchimento dela na maternidade. Ô, Sabrine, e aí, assim, a caderneta, essa nova versão também, ela é muito sensível para as questões ambientais. Sim. E aí, já trazendo um link com a classificação internacional de funcionalidade, né? Onde os fatores ambientais são fatores de risco para o desenvolvimento. E portanto, se há qualquer fator de risco, seja ele ambiental, social, psíquico, essa criança ela precisa de vigilância integral para a sua comunicação, para o seu comportamento, para rastreio de condições que podem apresentar... E ela traz isso muito claro, né, Mi? Hã? E ela traz isso muito claro. Traz isso muito claro, inclusive, nessa nova versão, há uma mudança de ordenação dos fatores de risco, né? Porque os clássicos, prematuridade, baixo peso, pré-natal incompleto, todos esses já são de conhecimento notório de todos os profissionais. Mas talvez esses que são um risco muito importante, mas que não sejam notados porque não foram extensamente discutidos, né? Que uma situação de pobreza, que uma situação de desemprego, de violência doméstica, de negligência da própria mãe porque está num processo depressivo, tudo isso, né, são fatores de risco para o desenvolvimento. E se tem fator de risco, há sinal de alerta. E se há sinal de alerta, a vigilância tem que ser ainda maior. Porque nós estamos falando que essa vigilância do desenvolvimento, ela precisa acontecer para uma detecção precoce. Exato. Para que haja a possibilidade de uma intervenção precoce, para que essa criança tenha a possibilidade de não ter uma deficiência.
de não ter uma alteração comportamental que pode comprometer todo o desfecho da sua vida adulta e, portanto, o desfecho da sociedade que queremos ter. E só reforçando, que acho que a Kari quer falar, mas só reforçando essa questão que você trouxe, a caderneta, ela é autoinstrucional. Ela tem lá quais são os fatores de risco para você fazer vigilância. E ela tem um quadro onde você diz se a criança tem um desenvolvimento adequado, se a criança tem um alerta para o desenvolvimento, ou se ela tem um provável atraso de desenvolvimento. Exatamente, que é isso aí. Então, ela especifica que a criança que tem um desenvolvimento adequado é aquela que não tem nenhum atraso naquelas habilidades dos marcos do desenvolvimento, ela não tem nenhum fator de risco. Só que a gente vive num país extremamente desigual. E a pobreza, ela é um fator de risco. A violência doméstica, ela é um fator de risco. E a gente sabe o quanto que isso está presente na nossa população. Então, o fato da criança estar imersa dentro de um ambiente onde tem violência doméstica, onde você tem pobreza e pobreza extrema, isso é um fator de risco para o desenvolvimento integral dela. Então, a gente pensar no desenvolvimento, de novo, já falei isso, mas é um desenvolvimento amplo, não é um desenvolvimento motor só, mas é o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social, desenvolvimento de linguagem. Então, uma violência doméstica, um fator de risco com violência doméstica, a pobreza, ela pode gerar um atraso de desenvolvimento cognitivo, social, né? Cara, queria falar, eu entrei no meio aqui. Não, eu acho que o que a gente está discutindo aqui é para eu também não perder esse fio de vocês, que assim, o profissional, a gente como profissional, às vezes, a gente é treinado para o quê? Para o que é visível, o que é visto. A gente cansava de ter aquela frase assim, tem 2 anos, não anda. Com 2 anos, não anda. Com 1 ano, não está de pé. Então, a gente, às vezes, é muito treinado para o que é visível. Então, todas essas questões que estão sendo discutidas aqui são questões que, na realidade, são questões que não são tão visíveis a grosso modo. Então, eu acho que é um exercício, esse é o momento de a gente, todos os profissionais, né, começar a ter um exercício maior. Da vigilância, né, Kari? Vigilância. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, porque aí são questões sociais, questões da família, questões da comunidade, questões de transporte, não está conseguindo transitar, não consegue sair de casa. Isso. Então, são questões que muitas vezes não são visíveis. O que é que eu estou vendo? Está com febre? Tem alguma coisa no corpo? É o modelo biomédico, né, Kari? Então, o que é que a gente... Focado na doença. Então, eu acho que essa discussão, esse movimento que eu acho que a gente está aqui é justamente para isso. O que precisa ser visto também nessa criança, nessa família? E outro ponto também importante que vocês trazem é empoderar, eu acho que 2 pontos importantes é empoderar essa família, né? Trazer a responsabilidade, o compromisso, né? Aqui a caderneta, eu percebi isso. Então, a gente começar a compartilhar. Então, Sabrina trouxe uma palavra que, para mim, é muito importante e forte nesse momento desse trabalho de vocês, é compartilhar informações, compartilhar saberes. Então, é um momento que compartilhar o diálogo sobre aquela criança que precisa ser assistida, seja na atenção básica, hospitalar ou especializada. Então, compartilhamento é algo muito forte, porque a gente vem construindo solidamente, né, algumas questões, a caderneta, mas esse compartilhar que é algo humano, que vai além. Isso assim, só para quem está assistindo a gente, entender que toda essa discussão nossa, ela não é... Existe um documento, existe um instrumento que nos empodera enquanto profissionais da saúde que assiste a criança, que é a caderneta. Então, quem assiste a primeira infância, quem assiste a criança de 0 a 6 anos de idade, né? Ele precisa se empoderar desse instrumento, porque não só dos registros que ali nele a gente precisa realizar, né, desde da maternidade, mas das informações que contém ali para que eu faça meu processo de educação em saúde para a minha família, né, porque impactando na família, eu vou impactar na minha criança. Ô, Sabrina, e tem uma outra questão também desse instrumento, né, ele chama até de passaporte da cidadania. Isso é muito importante,
Porque esse documento você tem que estar em posse para onde você for. Isso. Porque, por exemplo, a maternidade, ela vai ter lá nos seus registros como foi que aquela criança nasceu, quais foram todas as intercorrências que aconteceram ou não, como se deu o processo de alta. Aí a criança chega lá na atenção básica e o profissional para fazer a puericultura ou qualquer outra consulta pode registrar isso no PEC, né, que é um sistema informatizado hoje de registro de informações. Aí vamos dizer que essa criança precisa transitar em outros pontos da rede, como, por exemplo, um centro de reabilitação. E chega lá, o centro de reabilitação ele vai também incorporar informações ao seu próprio sistema. E a integração dessas informações ela é perdida. A integração dessas informações ela deve estar contida neste passaporte, porque da maternidade até onde quer que seja, até uma internação pós essa criança crescida, ou a necessidade de uma atenção especializada, ou sua própria transição entre os profissionais da rede, na escola, para as professoras entenderem o processo que a criança passa, ou mesmo registrar aqui informações que ela observa. Então, isso aqui é um ponto de registro que não pode ser destituído. E aí, só para a gente trazer um exemplo claro disso que você trouxe, se eu tenho uma caderneta que ela é corretamente preenchida, né? Então, veja, se eu tenho lá todo o preenchimento dessa caderneta, aí eu falo assim, mas Sabrina, mas a criança sai com um relatório de alta, né? Quando ele mas esse papel, às vezes ele se perde. A caderneta não, porque a caderneta acompanha essa criança até 6 anos de vida. Então, existe um preenchimento ali sobre a história do parto, da gestação e se teve um processo de internação. E aí, isso é extremamente importante para esse profissional da rede de atenção básica em saúde que vai fazer ali a puericultura desse bebê. Entender que, olha o ápice que essa criança nasceu no 5º minuto foi menor do que 7. Eu preciso ficar... Isso é um alerta para o desenvolvimento. Essa criança foi hospitalizada no período neonatal. Olha o que ela passou durante a internação. Exato, e tudo isso, inclusive, até para tomada de decisão, dizer assim, eu preciso ficar atenta à vigilância do desenvolvimento infantil, eu preciso ficar atenta às antropometrias, eu preciso ficar atenta à questão do calendário vacinal, por exemplo, se for um prematuro, né? Então, assim, quando você preenche, você não só preenche para a família, você preenche e, inclusive, você, para a outra parte da rede tomar ciência, mas também para tomar decisões. A mesma coisa se a unidade básica de saúde, né, ela preenchesse ali os marcos do desenvolvimento dessa criança, né, que só são 4 por faixa etária. Só 4, né? Você tem um domínio de desenvolvimento motor grosso, motor fino, linguagem, a parte pessoal e social. Só são 4 por idade. E tem idade que esses mesmos 4 eles se repetem, né? Porque é aqueles meses de transição. Então, assim, se isso está preenchido e essa criança vai para a creche, por exemplo, e essa escola, ou essa creche, essa professora tem o hábito e ela sabe que ali tem informações importantes, na hora que ela consegue identificar ali nos marcos do desenvolvimento que aquela criança está com uma ausência daquela determinada habilidade, ela vai conseguir trabalhar isso, por exemplo, dentro do ambiente escolar, né? Das habilidades bimanuais, enfim, consegue estimular essa criança dentro do ambiente escolar. A partir disso, esse profissional da rede básica de atenção básica de saúde, ele consegue realizar um encaminhamento para a rede especializada, porque ele identificou que essa criança tem um provável atraso de desenvolvimento, ou ela tem um alerta para o desenvolvimento, e eu preciso orientar essa família em casa, no domicílio. Então, veja que o preenchimento dela, ele é extremamente importante para tudo isso que a gente está falando, mas especialmente para a tomada de decisão dos profissionais, das pessoas que assistem essa criança, né? Então, eu penso que eu acho que é essa visão que quem está nos assistindo agora, a gente precisa olhar para essa caderneta de forma diferente. A gente precisa buscar ela. Então, Sabrina, assim, resumindo aqui o que a gente conversou até agora, né? A caderneta, ela precisa transitar entre os 3 pontos da atenção, primária, secundária e terciária, certo? Ela tem que transitar para onde a criança foi, e por isso ela precisa estar devidamente preenchida, e o que a gente está percebendo na nossa experiência de lidar com as realidades das cadernetas, e também lidando com experiências prévias das publicações, é que realmente isso é um ponto sensível, isso ainda de fato não acontece. Tem maternidade que não preenche, tem pontos da atenção básica que não preenche, o pessoal da atenção especializada nem toca na caderneta, então a gente tem visto essas lacunas. Mas para além
desses níveis de atenção na área da saúde, ela ainda é intersetorial, porque ela se comunica com a escola, ela se comunica com a assistência social, ela se comunica com as políticas públicas da população de modo geral, porque a gente está falando de uma rua que não tem saneamento, de uma rua que não tem acesso à água potável, a gente está falando de questões de segurança, porque envolve violência doméstica, violência sexual, a gente está falando de vários tipos. Então, a caderneta, de fato, ela é intersetorial. Mas Exato. Talvez ainda não haja uma compreensão dos outros setores sobre a existência de uma caderneta intersetorial, porque ela, historicamente, era uma caderneta de saúde. Então, a gente tem, eu acho que precisa que toda a sociedade se aproprie desse instrumento. E o que a gente realmente vem falando, o que a gente realmente talvez seja nosso propósito específico, é falar dessa caderneta como um instrumento de vigilância para o desenvolvimento integral, seja ele comportamental, de comunicação, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, através de 4 marcos que são fáceis de avaliar, porque só basta a observação da criança, e que isso pode transformar toda a sua evolução, porque qualquer detecção precoce pode haver um encaminhamento adequado e a intervenção precoce adequada. E aí eu acho que aquele desejo seu de que a população visse isso como uma coisa importante, e os profissionais também, aí isso de fato vai acontecer quando isso que você relatou, as pessoas estiverem fazendo. Então, só para dar um parêntese aqui, eu chamo as pessoas que estão nos assistindo agora para, primeira coisa, buscar essa caderneta. Ela está disponível na internet. Buscar como ela é utilizada na sua unidade hospitalar, na sua unidade básica, na sua rede especializada, né? Como é que ela é utilizada? Ela é vista, né? Então, fecha parênteses. Eu acho que é trazer uma reflexão para o pessoal que está assistindo a gente. Exatamente. E o ponto que eu acho muito sensível também dessa caderneta é que ela tem muita consonância de toda a história que a gente viu, né, a caderneta passada, desde lá do século passado, e o ponto que ela está hoje é o quanto ela se comunica com a funcionalidade, com a classificação internacional de funcionalidade. E aí, em 2019, por exemplo, a área técnica da pessoa com deficiência da CESAB, ela faz uma proposição de ficha de comunicação entre a atenção básica e a atenção especializada, com pontos que são sensíveis e que são com a linguagem da classificação internacional de funcionalidade. E a nossa meta agora é transformar a linguagem da caderneta, né, fazer com que haja uma tradução dessa linguagem da caderneta para a linguagem da CIF, e que esse relatório de comunicação, essa ficha de comunicação, ela possa fazer sentido para ambos os espaços. Então, tudo que tem aqui na caderneta tem consonância com a CIF. Todas as alterações possíveis de serem Ela é a CIF. Ela é a CIF. Ela é a CIF. Ela é a CIF. Só que a metalinguagem da CIF talvez não esteja clara aqui. Mas quando eu pego, por exemplo, aqui em um quadro de desenvolvimento da criança, deixa eu ver aqui. Ou então lá no início, que tem a parte de preenchimento da assistência social, se a criança recebe Bolsa Família ou não. Isso são fatores ambientais, fatores pessoais. Então, aqui se a criança tira a roupa, se ela aponta a figura, se ela chuta a bola, isso é da atividade ou da limitação da atividade. Exato. Eu posso ter restrições da participação social quando eu vejo que a criança não brinca com seus coleguinhas. Eu posso ver que a criança... Quando a criança com deficiência, ela não vai para a escola. Exatamente. Ou identificar a deficiência, por exemplo, nas triagens neonatais, que eu posso verificar deficiência visual, deficiência auditiva, alterações genéticas que podem ser preditoras de outras deficiências. Então, o nosso trabalho agora tem sido transformar essa informação da caderneta em metalinguagem CIF, né? E que possa essa linguagem transitar na rede para dar sentido ao plano terapêutico singular compartilhado entre a atenção primária e a atenção especializada. Verdade. Acho que a Karen pode falar mais sobre esse instrumento, né, que a nossa colega aí, Fernanda, né, ajudou muito na construção desse documento, né, de comunicação intersetorial aí,
entre a rede de atenção básica, a rede especializada para atenção básica, então é uma via de duas mãos, uma via dupla, né, que é extremamente importante e objetiva, né? Então, quando você pega todas as informações que a caderneta traz e você transforma isso, né, de forma categorizada, numa linguagem unificada, que é a CIF, você consegue identificar quais são, o que de estrutura e função a caderneta me traz para fazer a avaliação e o que eu preciso realizar de ação ou não, porque ela não tem nenhuma deficiência, ou sim, porque ela apresenta algumas deficiências. O que a caderneta me traz de atividade, de avaliação de atividade, que essa criança ela pode ter limitações ou não, e que talvez eu precise realizar ações a nível de domínio de atividade, né? Ou participação que está restrita. E quais fatores ambientais que estão impactando em todo esse contexto da criança, né? Na estrutura, na função, na atividade, na participação, e que, às vezes, para que eu impacte na atividade, eu preciso mexer no fator ambiental. Então, esse documento, eu acho que ele é um documento, assim, extraordinário do ponto de vista de comunicação. Eu acho que, à medida que ele for sendo implementado, for sendo atualizado, for sendo, né, rebuscado aí, eu acho que ele vai trazer, de fato, uma união desses setores. E aí eu queria que Karina, né, falasse um pouquinho sobre a importância desse documento e o objetivo que ele foi produzido, né? Qual é o pensamento, né, por trás dessa linguagem, por que é específico da rede de atenção básica com a rede especializada, né? Então, eu gostaria muito que a Karina trouxesse essa fala, porque eu acho que isso é uma fala muito da gestão, né, do interesse, inclusive, que a gestão é o que ela está propondo, é o que a CESAB tem trabalhado muito com isso, né? Pelo que a gente está vendo. Na realidade, eu acho que a gente fosse resumir, o que você já trouxe, a proposta é justamente a gente conseguir fazer esse compartilhamento, né? Trazer o que é que o profissional da atenção básica está conseguindo visualizar nessa criança e o que é que esse profissional da atenção especializada está conseguindo visualizar. E é isso a gente documentar, tá? E um ponto importante que na fala de vocês que eu trago é o seguinte, a gente precisa... que a gente fosse sintetizar essa nossa comunicação hoje, a gente está tentando trazer preenchimento e compartilhamento de informações, né? Para que a gente possa desenvolver o diagnóstico. E aí, Michele trouxe uma coisa importante, que ela fala assim, as características, se a gente pensar em regiões, a gente tem regiões com características diferentes. Então, quando a gente tiver a caderneta em mãos, o que é que o profissional e a família vai ter? As características daquela população, daquela região. Que, assim, o que eu trouxe no início, são 417 municípios. Então, cada um tem uma característica diferente em vários aspectos sociais, econômicos, educacionais, né, de saúde também. Então, assim, a caderneta é um instrumento que a gente possa visualizar essa criança, identificar as necessidades por região também, documentada por profissionais. E aí Michele traz também, seja ele profissional de saúde, de educação, de assistência social. Então, o que a gente quer fazer é justamente o indivíduo, esse é o indivíduo. O indivíduo é toda essa tríade, né, que é construída, relacionada com o ambiente, com a questão da comunidade, da escola. Então, o que a gente quer é compartilhar essas informações, né, que esteja em mão da família e algo mais específico que essa criança possa ter. Não é um trabalho, né, rápido, fácil, é um trabalho que a gente, processual, de amadurecimento, amadurecimento desse instrumento e amadurecimento também de todos esses dados que estão sendo. E aí a gente vai percebendo o que é que vai colocar, o que é que vai tirar. Então, assim, é um trabalho bem legal, pessoal da área técnica, né? O pessoal com deficiência está desenvolvendo, né? Então, eu quero dizer justamente isso, que é a gente apurar essa visão, né, em todas as esferas. Eu só para complementar essa questão que você está falando, eu acho que casa bem com a PENAINSC, né?
Eu acho que é extremamente importante que tudo isso que a gente está falando, ela surge da PENAISC, da Política Nacional de Atenção Integral à Criança. Então, a PENAISC, ela tem hoje 7 eixos, né? 7 eixos, se eu não me engano, que versam desde da vigilância do desenvolvimento integral dessa criança intraútero. Então, quando a gente cuida da gestante, quando a gente cuida, né, quando a gente faz o pré-natal, a gente está cuidando dessa criança que vai nascer e que vai se transformar num indivíduo, né, que vai para a escola, que vai casar, que vai ganhar o prêmio Nobel da Química, né, que vai prosperar. Então, essa fase do pré-natal, ela está dentro da PENAISC. Desde a fase do pré-natal, ela está na PENAISC. E aí ela passa por todo. Então, a PENAISC, na verdade, ela é um eixo meio que transversal, né? Ela transversa assim, por todas as áreas da saúde. Não só da saúde, né? Mas das questões de segurança, educacionais, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante, né? Quem lida com a criança dá uma lida, dá uma integrada, né, sobre essa PENAISC, né, sobre esses eixos. E a caderneta, ela está especificamente dentro do eixo 3 da PENAISC, que é onde ele consiste exatamente na vigilância, né, desse crescimento e desenvolvimento infantil. Então, eu acho que é um ponto muito importante, que casa com essa questão que a Karina trouxe, no sentido de que, da intersetorialidade. Então, a PENAISC, ela traz isso muito claro nos seus eixos, né? Ela não é só aquilo ali, ela traz vários pontos, de várias redes. Sabrine, nós já estamos aqui no nosso prazo, no nosso tempo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 ou vários dias conversando sobre esse assunto. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente discutir. E aí eu vou convidar vocês para as considerações finais, para a gente ir encerrando. Eu gostaria muito de agradecer vocês 3 por esse papo de hoje, por todos os outros papos que a gente vem tendo. Mas esse foi um bate-papo bem gostoso, né? A gente interagiu de forma bem natural. Como consideração final, o que eu penso sobre isso é que nós estamos caminhando, né? A CIF está aí desde 2001 e talvez agora ela esteja sendo mais apropriada por todos, né? Se tornando agora parte de uma política, quem sabe, né? De uma política pública. Também a gente percebe, né? O quanto a CIF é multiprofissional, mas o quanto, né, poucos profissionais, quantas categorias profissionais se apropriaram da CIF, a exemplo da fisioterapia e da terapia ocupacional. Então, a gente vê que vários profissionais desconhecem ainda este modelo da classificação. É o modelo biopsicossocial que todos conhecem, mas a classificação as pessoas não se integraram ainda. Mas fico muito feliz quando eu vejo essa nova versão da caderneta e como ela é alinhada, né, com também os preceitos da CIF, e como a gente pode fazer essa junção muito bem. Fico feliz e gostaria, e muito grata a vocês, né, por poder participar desse processo de qualificação. Também grata a OPAS, né, por nos dar essa oportunidade de falar sobre isso. Grata a CESAB por ser essa ponte, esse elo, esse fomento, né, para que a gente possa levar isso para os profissionais da Bahia e, quem sabe, em pouco tempo, a gente possa ter a caderneta realmente como um instrumento intersetorial, de fato, um passaporte para a cidadania. Então, assim, eu me despeço e deixo espaço para vocês também poderem se despedir. Bem, gente, assim, eu quero imensamente agradecer o convite de estar aqui com vocês, né, participando dessa linda caminhada, porque ela, né, precisa de... Então, na realidade, o que a gente tem? A gente tem um percurso aí e dar mãos, né? Aquela frase que a gente conhece, né? Não é possível ser feliz sozinho. Então, assim, sozinho a gente... Então, quando a gente está em grupo, a gente está em comunhão, a gente tem um propósito maior, eu acho que as coisas não são fáceis, mas elas ficam mais suaves e mais leves, né? Então, vamos em frente, sigamos, que o caminho é longo.
Gente, eu não sei nem qual a consideração final que eu falei. Não tem a parte 2, não? Podemos pensar na parte 2, sim. Porque é muita coisa. Assim, eu, primeiro, né, lógico, eu quero agradecer demais. A gente está abrindo essa discussão aí para a rede, né? Dentro de um congresso tão importante, que faz um elo tão necessário, né? Que é a gente trabalhar a formação dos nossos profissionais, né? Da fisioterapia, linkado às necessidades do SUS, né? Então, eu acho que essa é uma mesa que eu espero que ela se repita, né? Com outros profissionais debatendo isso, com outros profissionais trazendo outras reflexões, outros pontos de vista, né? Que a gente possa debater com essas outras pessoas também, que a gente possa ver mais pessoas falando sobre isso. Então, eu sou muito grata pelo convite. É óbvio que eu ia aceitar, aceitei de primeira, porque falar é uma coisa, ainda mais de uma coisa tão importante, né, que foi esse tema. Infelizmente, a gente tem um tempo que não permite que a gente esgote isso, e que bom, porque daí a gente vai estudar, a gente vai conversar, a gente vai debater com outras pessoas, né? Fica aqui meu agradecimento especial à Michele, à Karina, né, pela parceria, né, as discussões que a gente vem tendo, né, que eu acho que, assim, para mim é de um crescimento, assim, pessoal e profissional, assim, que acho que a gente vai, ao longo da nossa carreira, a gente vai, em alguns pontos, assim, a gente vai subindo um degrau, né? A gente vai subindo um degrau no entendimento do que a gente está aqui para fazer, do qual é o nosso papel enquanto profissional da saúde, né? Eu acho que quando a gente se forma, a gente pensa muito assim, qual é o meu papel enquanto fisioterapeuta, né? Eu tenho que diminuir a dor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, a gente pensa muito em técnica, né? Então, talvez, eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa começar a ter mais dentro das nossas salas de aula, inclusive, né? Somos todos professoras universitárias. Eu acho que tem pessoas aqui que estão assistindo a gente, que também são professoras universitárias, trazer essas discussões, as nossas discussões da nossa disciplina, da nossa profissão, linkadas às necessidades do SUS. Né? Eu sou professora da cadeira de saúde da criança e esse ano foi um ano de transformação das minhas disciplinas, né? Que, assim, tanto de coisa que eu tenho programada para o ano que vem, que eu acho que não vai ter carga horária certa para poder conseguir colocar tudo isso em prática, justamente por esse crescimento que eu tive ao longo desse ano, que foi a oportunidade de estar na OPAS, né, como consultora técnica, a oportunidade de estudar algo fora da caixa e tão necessário. Então, agradecimento. Quero deixar aqui uma reflexão para quem está nos assistindo, que a caderneta da criança, ela, de fato, ela é o passaporte para a cidadania, ela, de fato, ela faz a comunicação intersetorial, ela, de fato, ela precisa ser utilizada, ser preenchida e precisa ser utilizada nos processos de educação para a família, né? E esses dados, eles precisam estar, ali no prontuário eletrônico, ele precisa estar na caderneta. Nós precisamos empoderar as nossas famílias. Esteja onde você estiver, na atenção básica, na atenção hospitalar ou na rede especializada. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. A CIF, ela é a própria CIF, gente. E, né, quanto mais a gente lê ela, mais a gente descobre que ela é a própria CIF. E a CIF, cada vez mais, ela está sendo integrada, as pessoas estão discutindo mais, estão colocando mais na prática, e isso é extremamente importante para que essa nossa visão ela se amplifique, e a gente, de fato, consiga ver o nosso usuário, o nosso paciente, né, no contexto biopsicossocial, e traçar ações estratégicas dentro do contexto biopsicossocial, e não só ali na estrutura e na função, que também é necessária, mas não só no modelo biomédico. Eu acho que isso é uma questão bem importante. E tá bom, né? Porque senão eu vou ficar aqui até mais uma hora, que já deu uma hora cravado aí. Então, ó, beijo para vocês. Eu espero que tenham muitas perguntas, muitas dúvidas e muitas reflexões, devaneios, né? E estou à disposição para discutir, para discordarem, para a gente debater, porque eu acho que é isso que faz o crescimento da nossa profissão, o crescimento do nosso SUS, né? O crescimento, a melhora da qualidade da assistência às nossas crianças. Beijo para vocês. Que possam crescer adultos plenos, saudáveis. Isso. E uma coisa importante falar é que, na realidade, eu sempre trago isso. Somos 3 fisioterapeutas, mas somos 3 profissionais da área de saúde
e temos o compromisso de compartilhar informações, de fazer comunicação, de fazer educação. Então, de um jeito ou de outro, o profissional de saúde também é um educador. Então, isso eu acho uma parte importante para a gente lembrar também para esse fechamento. Viu? Beijo grande. Um grande beijo. Obrigada, Monique e a professora Ana Lúcia, pelo espaço, pela oportunidade da conversa. Até mais.